Meio-dia e 23 agora, e a gente recebe o deputado federal Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais. Já vejo ele plugado, conectado conosco, direto de Brasília. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por conversar aqui com o Opinião no Ar. Obrigado, Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade. Bom, deputado, vou fazer então aqui uma primeira pergunta. O senhor que preside a Comissão de Reforma Política. É um tema muito importante, todo mundo acha muito importante, mas pouco se avança, né? Os anos vão se passando e as mudanças são muito pequenas. Qual é o panorama hoje, especialmente em relação a prazos para mudanças, alterações que possam ser válidas já para as eleições do ano que vem? Na verdade, a gente tem a obrigatoriedade de que se vote qualquer alteração até outubro, um ano antes das eleições. A reforma política, como você bem disse, é uma reforma extremamente difícil de ser apreciada, principalmente nesse momento de muita proximidade com o término do prazo para se analisar as propostas. A gente está numa comissão da PEC ainda, tem que votar na comissão, ir para o plenário, ir para o Senado, voltar para a Câmara se houver alguma modificação. Obviamente, a gente está tentando fazer de uma forma mais ágil possível, mas sem atropelar de forma que a gente não faça as discussões necessárias. Os avanços vêm acontecendo nas outras reformas, por exemplo, fim de coligação foi um avanço difícil de se aprovar, aquela questão que a gente aprovou na reforma passada também, do puxador de voto, o deputado eleito com pouca representatividade, com 300 votos, que aconteceu com o Enéas. Então, assim, eu disse há pouco na comissão que a gente estava participando, que obviamente a gente não está tentando entregar a reforma dos sonhos, mas está tentando entregar a reforma possível que a gente consiga trazer melhoras para o eleitor entender um pouco mais a dinâmica da eleição na hora de votar. Muito bem, vamos tentar entender qual é a reforma possível, deputado. A pergunta agora é da Amanda Klein, depois a Fabiana Barroso também está conosco e, por fim, o Rodrigo Constantino. Diga, Amanda. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo à Opinião no Ar. Gostaria de avançar justamente nesses pontos que devem ser discutidos, os prioritários na reforma política. Por exemplo, há um debate sobre a mudança do sistema eleitoral, né, para o distritão. Hoje a gente tem um sistema proporcional, então mudaria para o distritão. Que outros pontos, que aliás causa bastante polêmica, depois eu quero me aprofundar um pouco mais nesse modelo, mas eu queria que o senhor citasse aí os 3 ou 4 pontos principais dessa reforma política que o senhor acredita que possa avançar ainda neste ano. O sistema é o mais debatido internamente, que é a questão do distritão com o sistema na forma que está do proporcional, e tem o distritão misto que está sendo discutido, tem algumas emendas que estão sendo apresentadas ao relatório. Além de o sistema em si, está sendo discutida a questão da participação da mulher, ou com vaga efetiva, ou com alguma outra mudança que possibilite que mais mulheres participem e efetivamente tenham resultados para chegarem até o Congresso. Está se discutindo também a questão de o partido que não fizer o quociente não participar do cálculo da sobra, como aconteceu na eleição municipal. Outro ponto que está em discussão é a questão de diminuir o número de candidatos nos partidos. Assim, os pontos que estão mais em questão são esses. Pois bem, aliás, sobre essa questão da participação da mulher, deputado, de antemão já deixo aqui uma pergunta, eu vou passar para a Fabiana, porque esse foi um artifício utilizado pelos partidos também, que tiveram que usar laranjas, porque não tinham número suficiente de candidatas mulheres para preencher essa tal cláusula, né? Esse limite mínimo, Fabiana. Eu ia perguntar, ia dizer exatamente isso. Nós sabemos que existe essa dificuldade já nas eleições municipais, foi feito dessa forma. Como fazer, né, deputado, se não houver mulheres que estejam realmente aptas ou com vontade de participar, porque a gente sabe que os partidos políticos têm procurado mulheres, oferecido, né, vários benefícios. Eu acho isso muito preocupante. Eu também gostaria de saber o que essa reforma vai trazer a cortes a penduricalhos, essas contas que são altas e que, né, para um Brasil novo, nós precisamos de um Estado um pouco mais enxuto. Pequeno problema no sinal do deputado, ele nos ouve? Travou, né? Na verdade, essa questão agora da sim, agora sim. Pois não, deputado, teve uma pequena oscilação Melhorou? no seu sinal, peço que o senhor retome a resposta, por gentileza. Eu não entendi o final da pergunta.
Sem problema, eu repito, deputado, eu gostaria de saber em relação aos penduricalhos, o que a gente sabe que tem, verba paletó, sabe essas coisas? Nós queremos saber se o Estado vai ficar um pouco mais enxuto. O Brasil gasta demais. Era essa a minha pergunta. Tá. Essa questão de verba paletó, isso inclusive aqui no Congresso não existe mais, mas não é questão que está sendo tratada na nossa comissão. Com relação às mulheres, a gente tem algumas ideias, porque a obrigatoriedade dos 30%, a gente viu que ela não deu certo nas eleições que se passaram. Você não tem esse número de mulheres que querem se candidatar. E aí o partido tem que diminuir o número de homens. Então você tem candidaturas que às vezes são colocadas que tem 2 votos, 5 votos, 0 votos, e que às vezes até o próprio partido não tem muito controle disso. Obviamente, houve um erro na eleição que é da candidatura da Laranja, que é no seguinte formato: o partido colocar o dinheiro na candidatura da mulher para ela fazer uma dobradinha com o homem, bancar a campanha do homem. Isso é irregularidade. E o que está se tratando na comissão é uma forma da gente minimizar esse erro e efetivar mais o resultado para a mulher, que mais mulheres sejam eleitas. Tem a proposta dos 15% de vagas efetivas, o que significaria? O partido não precisa mais lançar os 30% de mulher, mas todo o Estado elegerá 15% das vagas de mulher, independente da votação delas. Então, imagine, um Estado que tenha 10 deputados, obrigatoriamente vai eleger uma mulher. Essa mulher, se o Estado eleger 10 homens na votação e não elegeu mulher nenhuma, o homem menos votado perderá a vaga para a mulher do partido dele. Então, é uma forma da gente ter 15% de representatividade de cada Estado, no mínimo, aqui no Congresso. Essa é uma das propostas que estão sendo discutidas. Rodrigo Constantino. Deputado, boa tarde. Até aqui nós estamos tratando de casos específicos do projeto que está sendo debatido e tudo. Eu queria dar um passo atrás e ter a opinião do senhor em relação à visão mais geral, até porque, se eu não me engano, o senhor foi eleito em 2014, a primeira vez, e na eleição de 2018 houve uma expectativa muito grande na sociedade da tal renovação do Congresso. Nós falamos muito disso, a mídia badalou muito isso, e eu mesmo percebi o seguinte: o Muda Senado, lá no Senado, deu uma murchada. Na Câmara dos Deputados, eu vi alguns jovens deputados que chegaram com um discurso muito novo e com uma prática que se mostrou muito velha, de pura demagogia e tudo mais. Qual é a impressão que o senhor tem em relação a isso? Houve uma renovação? Está acontecendo uma melhoria? Ou é aquele alerta velho, que, se eu não me engano, era do Ulisses Guimarães, que se está com insatisfação em relação a essa configuração, espere a próxima? Essa questão de renovação generalizada, eu sou radicalmente contra isso, até porque não funciona na prática. A gente vê uma renovação que acontece naturalmente em todas as eleições, em média de 45%, um pouco menos, um pouco mais, de novos deputados que chegam às casas. O que eu acho que tem que se ter é uma qualificação de quem chega. Não mudar, por trazer deputados que às vezes não têm uma proposta concreta, que não trazem resultado efetivo, que é o que importa, que é produzir projetos, que é levar melhorias para as pessoas que realmente necessitam. Então, essa mudar por mudar, a gente viu na eleição passada que na ponta não teve efetividade, pelo contrário. A gente tem uma discussão aqui no Congresso, eu digo sempre nas minhas falas que o Brasil está perdendo, nós estamos perdendo para nós mesmos. Essas discussões aqui calorosas na Câmara, sem conteúdo. A gente tinha um Congresso antigamente que a gente tinha discussões de propostas, de projeto para o país. Eu digo sempre que a eleição ela tem que acabar no segundo turno. Nos anos seguintes tem que se construir um país e disputar de novo com muita vontade, com muita possibilidade de cada um mostrar suas propostas e a população definir se é esquerda, se é direita, se é centro. Mas depois que acabar a eleição, acabar essa disputa aqui no plenário que está acabando com o país. Obviamente, a gente está tentando fazer dessa reforma, que não é uma tarefa fácil. Eu falei, inclusive, hoje, a reforma não poderia ser no fim do mandato, início já do processo eleitoral. A gente tinha que estar discutindo uma reforma para o próximo mandato para ter um pouco mais de isenção dos deputados, porque não tem como e as pessoas que estão aqui disputando a eleição num país do tamanho do nosso, com a realidade completamente diferente de eleição, por exemplo, do estado que tem 8 deputados para o estado de Minas, que é o meu, que tem 53. É outra realidade.
Então, você chegar num consenso nacional com relação à reforma que afeta cada um dos participantes da comissão e dos participantes do que vão votar naquela matéria é extremamente difícil. Por isso eu disse que a gente tem que pegar uma reforma, obviamente, não vai ser uma coisa radical, eu acho muito difícil que se passe uma coisa radical, até porque o efeito disso pode ser uma coisa muito danosa para o país, é a gente tentar construir, obviamente, devagar, com muita discussão, uma coisa que melhore a cada eleição um pouco. É isso que a gente vai tentar entregar. Sem dúvida, deputado. Deixa eu trazer aqui uma questão de quem faz o Opinião no Ar conosco pelas redes sociais, que é o leque partidário brasileiro hoje. Em 2018, foram eleitos deputados federais de 30 partidos, isso mesmo, 30. Hoje esse número está em torno de 24, o que é muita coisa. E o que as pessoas se questionam é, existe a figura do partido político como um verdadeiro balcão de negócios. São partidos que têm muito pouco de ideologia, aliás, alguns que mudam do espectro da direita para a esquerda, flutuam pelo centro de acordo com determinadas fusões para atingir cláusulas de barreira e por aí vai, né? O senhor não acha que um Congresso Nacional representado por 30 partidos políticos, alguns que não são nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, então, isso não prejudica o debate? Na verdade, você tem partidos, grandes partidos representativos que já estão aí há muito tempo, você tem deputados que têm um debate que não é, como eu disse, construtor para o país, e você tem em pequenos partidos o surgimento de novas lideranças capazes e que têm contribuído muito para o dia a dia aqui do Congresso. Então, isso não é questão de número. Desculpa interrompê-lo, mas só um dado, porque nesses números que eu citei, por exemplo, eram 30 em 2018, depois 24, apenas os partidos pequenos elegeram 1% da Câmara dos Deputados, por exemplo. 1,1% para ser exato. Na verdade, o dito pequeno, eu não sei qual que é a avaliação de como chegou a o que é pequeno, o que é grande. Hoje, se você somar os pequenos, representa muito mais. A cláusula de desempenho que vem aumentando a cada eleição é exatamente para isso, para diminuir o número de partidos, para facilitar o dia a dia da condução dos trabalhos. Agora, tem um fato preocupante de diminuir a possibilidade de que novos partidos surjam, de que novas lideranças surjam, porque nos menores partidos que está a possibilidade de criar novas lideranças que podem contribuir muito para a construção do dia a dia aqui, da discussão dos projetos para o país. E, às vezes, nos grandes partidos, imagine, se a gente deixar 3, 4 partidos e não tiver possibilidade nenhuma de surgir partido novo, partido pequeno, com a construção consistente, a possibilidade de novas lideranças surgirem é muito pequena. Um exemplo prático que eu vou te dar aqui. Você imagina, com essa nova dinâmica que está em vigor, que é a não coligação e a cláusula de desempenho, os partidos que não se fizerem uma discussão ideológica, que isso existe pouco hoje, e não tiverem quadros, eles estão fadados a deixar de existir. Agora, você tem como acabar hoje? Vamos cortar de 24 partidos para 5? É impossível se fazer isso. Então, isso tem que ser feito a gente já diminuiu de 30 para 24, já foram 20% a menos de partido. E tem partidos hoje que não têm nem tempo de televisão, nem fundo partidário, ou seja, eles deixam de ser interessantes, como foi bem dito aí, balcão de negócio. Porque o que vai atrair um partido que não tem tempo de televisão, nem fundo partidário? Então, se esse partido hoje, que não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário, ele construir bons quadros, construir uma ideia que atraia pessoas e eleger lideranças, ele tem sim que ter oportunidade de estar sobrevivendo e estar participando da discussão nacional. Só fazer uma correção, 1,1% de vereadores foi na eleição anterior e não de deputados, como eu tinha dito, segundo dados do site Poder 360, e na eleição, na outra, 2,4%. Diga, Amanda. Deputado, vou fazer duas perguntas em uma. Então, aproveitando esse gancho que o senhor deu, se vocês pretendem rever a cláusula de barreira, porque esse também é um dos temas caros, principalmente aos partidos menores, como o senhor citou aqui, e outra sobre o distritão, que eu gostaria realmente de me aprofundar, que eu acho que talvez esse seja o maior risco dessa reforma política,
ainda mais feita em meio a uma pandemia, em meio a uma CPI, em que a sociedade tem pouco tempo de prestar atenção, se debruçar sobre esses fatos e, de fato, discutir. O Distritão é um modelo em que os eleitos são os mais votados, só que é um modelo que acho que vigora hoje, salvo engano, em 4 países. Em nenhum país desenvolvido esse modelo é adotado, porque ele impede a renovação política, porque ele torna os partidos menos importantes e também, enfim, só os que têm mais votos, mais dinheiro, mais fundo partidário normalmente são eleitos. Não seria temerário fazer essa troca agora? O Distritão, aliás, já foi rejeitado em outras oportunidades, em outras propostas de reforma política no parlamento. Eu, pessoalmente, sou radicalmente contra o Distritão. Não só por isso que você falou. A eleição, ao contrário, vai se tornar mais caro, vai ter uma disputa muito grande entre... Você imagina no estado de 8 deputados, vão disputar, vai ser uma eleição majoritária. Exato. A grande diferença hoje é o que faz o parlamento se tornar um representante de ideias, não de pessoas, é pelo fato da eleição ser proporcional. O que está se mudando no modelo proporcional? Você está diminuindo o número de partidos, você está obrigando que os partidos se fortaleçam para atrair pessoas que têm a mesma ideologia. Porque no modelo atual, o que acontece na prática, vocês sabem disso, é que as pessoas vão para o partido que é mais interessante naquele momento para ele ganhar a eleição. As pessoas não escolhem o partido pela ideologia em si. Você já viu pessoas que disputaram a eleição pelo PSDB, num momento que o PSDB estava polarizando com o PT, e na outra eleição disputou por um partido de esquerda. Por quê? Porque era um momento eleitoral. Então, o que se quer nessa reforma é que o partido construa realmente sua ideologia, a reforma que foi feita passada, e que ele tenha quadros próprios para formatar a chapa para chegar aqui no Congresso representando as ideias do partido. No Distritão, isso não vai acontecer. No Distritão, eu acho até desnecessária a existência do partido político. Você pode registrar uma candidatura avulsa, por que não? Né? Então, assim, na hora que você elege os mais votados, é extremamente preocupante, não só pelo momento eleitoral. O Distritão tem uma coisa que é positiva, que é a facilidade do eleitor entender. Aquele ali foi mais votado, ele foi eleito. Mas ele tem um outro dano que eu acho que é pior do que a eleição, que é depois, no dia a dia do Congresso Nacional, você não tem como, numa eleição majoritária que será o Distritão, ter fidelidade partidária. O deputado vai poder trocar de partido. Vai começar aquela velha história que aconteceu no passado da troca de partido. Segundo, o Executivo vai ter que negociar individualmente com cada deputado, não vai ser com suas bancadas, porque as bancadas vão estar muito fragilizadas. Então, eu acho que enfraquece muito a discussão programática do partido, que eu acho importante, grupos que defendam ideias e o eleitor vote naquele grupo, ok? E também o surgimento, às vezes, de lideranças que não são tão representativas em termos ideológicos e sejam representativas em termos financeiros, ou às vezes figuras cômicas que vão ter um atrativo grande de voto e podem chegar aqui, o dano pode ser muito grande. Como bem disse alguém anteriormente, está muito próximo à eleição para a gente fazer uma mudança radical muito grande. Agora, eu como presidente da comissão, eu não posso usar da minha vontade como pensamento na condução dos trabalhos. Eu tenho que ter muito diálogo com todos e o relatório que será aprovado é o que a maioria decidir. Eu estou externando aqui a minha opinião pessoal. Eu tenho uma pergunta, deputado. Então, existe pelo menos uma discussão sobre candidatura avulsa? Eu gostaria pelo menos que discutissem isso. Não existe? Não tem essa discussão. Eu estou te falando de opinião pessoal, sim, que no modelo como o Distritão, eu considero que possa liberar a candidatura avulsa, mas essa discussão não está acontecendo na casa. Que pena. Sinto muito, deputado. Gostaria muito de ver candidatos avulsos. Rodrigo. Engraçado que exatamente agora que a Fabiana mandou, o advogado Rodrigo Mesomo, que é um militante dessa causa, acabou de mandar uma mensagem, porque ele soube que eu citei num outro programa ele em relação à candidatura avulsa. Deputado, veja bem, existe um afastamento preocupante entre representantes e supostamente representados. O povo fala uma língua, pesquisas mostram isso, e muitas vezes a elite mais cosmopolita, progressista, entre aspas, tem outras bandeiras. Fica focando em aborto, legalização de drogas, política identitária, que não é a pauta do povo. Só que essa turma, ela é muito bem representada na mídia. Você vê o PSOL, uma bancada pequena, mas o destaque que ele tem na mídia parece que ele é a maior bancada do Brasil. O senhor é autor de um projeto, se não me engano, o PL 1520, de 2021, que é para aumentar, para tornar crime hediondo, né, homicídio de criança até 12 anos, para ter pena de pelo menos de 20 a 30 anos. Nem isso nós temos no Brasil hoje. Né? Como é que a gente pode reduzir
esse abismo entre povo e os seus supostos representantes? Porque eu não tenho dúvida, e nós já recebemos aqui no programa vários deputados federais, capitão, coisa assim, que tem essa bandeira, né, de endurecer a pena com marginais. E isso é um clamor da sociedade. Mas o que acontece que chega aí no Congresso e a coisa emperra? Na verdade, não é que a coisa enterra, é porque aprovar qualquer projeto de lei aqui é muito complicado, você demora um tempo muito grande. E nos grandes problemas, a gente busca trazer soluções. Tem um projeto que surgiu de um diálogo nosso, até por sugestão via e-mail com uma pessoa de Minas Gerais, quando teve aquele problema das minas que desabaram, de colocar um chip num cartão para que, se acontecer algum problema, fica mais fácil de localizar a pessoa. O que a nossa bancada e até o nosso deputado André Janones, que é um deputado que tem uma militância digital muito grande, ele fala que os projetos, quando a assessoria leva para ele analisar, ele tira o autor. Então, ele não sabe se o projeto é do governo, se o projeto é da oposição, se o projeto é de algum deputado. Ele lê o projeto. Se o projeto for interessante, ele tem aquele projeto como um projeto que ele vai defender. E, na prática, eu acho que tem que acontecer assim no Congresso, no dia a dia. Por isso que eu estou te falando que a gente tem que qualificar o Congresso e não renovar simplesmente. Porque renovar, você pode ter uma renovação para pior. Agora, a ideia das pessoas no dia a dia que estão convivendo com os pequenos problemas, elas nos trazem projetos que estão em andamento aqui na Câmara. Mas, como você disse, grupos organizados que estão o dia inteiro nas comissões, que estão levando a ideia para os deputados, porque as ideias que chegam são muitas. Agora, você traz uma proposição, vai discutir com os deputados, vai mostrar a importância daquilo, às vezes aquele processo anda mais rápido pelo fato de ter esse trabalho das pessoas que têm essa relação institucional com o Congresso. Deputado, vou trazer aqui mais uma pergunta da nossa audiência. Quem faz opinião no ar aqui conosco pelos chats pede que o senhor pergunta a opinião do senhor sobre o voto auditável. Eu sei que não está no escopo da comissão que o senhor preside, mas é um tema que conversa, uma vez que estamos falando de eleição. Essa questão do voto auditável, ela é extremamente complexa e eu não acho o momento de debater isso. As pessoas questionam o custo de uma campanha eleitoral, que na eleição passada foi 1.800 bi, e o voto impresso hoje, que é o caso que está sendo discutido, ele custará 2 bi para o país. Primeiro, que eu não acho que é momento, e nem o país tem condição de ter um custo desse. Segundo, você implantar esse voto impresso para a próxima eleição, o TSE vai ter uma tarefa assim, quase que impossível administrativamente de acontecer. Você imagina você ter que licitar as urnas, você ter que fazer essa gestão, e mais que isso, não teve nenhum caso ainda comprovado de fraude, o nosso sistema ele é seguro, enfim, na minha opinião, não tinha que mudar para essa eleição, tinha que ter, se tiver que mudar, tem que ser feito um trabalho muito mais intenso, tem que ter um motivo concreto para que se mude isso, para que se tenha outro gasto. Vocês imaginem a falha humana na conferência do voto, ela é muito maior do que a digital, e como é que você vai fazer essa relação para ver se estava errada a urna, se estava errada a contagem? Você vai criar uma série, por exemplo... Deputado, mas é esse o pedido mesmo, é o clamor da sociedade. Nós queremos que não é impresso, é que seja auditável. É como no sistema do esporte, o antidoping, né? Existem indícios de que pode haver um problema em uma certa urna e a população conseguir averiguar. Não é a impressão do voto em si. Né? Então, assim, não existe notícia de fraude, a gente não pode nem dizer, porque você não tem nem como contestar. Claro, Em São Paulo, aqui na última eleição, eu faço parte de um grupo de advogados que nós judicializamos junto ao TRE e à TSE uma ação para discutir as eleições em São Paulo. Nós ficamos chocados com os números que elas refletiram. Então, sim, existe sim esse clamor da sociedade e nós, a maioria da população, pode fazer uma pesquisa pública para vocês averiguarem. A maioria da população não confia dessas urnas que estão dessa forma, que não tem como fazer uma auditoria, não uma impressão de votos. Na verdade, isso já é disponível para os partidos de esquerda, de direita, de participarem dessa construção junto ao TSE. Eu não posso te falar de avanço dessa comissão com riqueza de detalhe, até porque para isso que surgem as comissões, para que esse debate seja mais intenso lá e as lideranças dos partidos que estão na comissão passem isso para o resto dos deputados, para quando chegar em plenário a gente ter uma coesão para votar para sim ou para não. Estou te dando minha opinião com os dados que eu tenho.
Eu acho que não é o momento do voto impresso, primeiro, pela proximidade das eleições, segundo, por um custo que vai se criar agora, no momento de crise. Se for o caso do voto impresso, é o que eu expliquei, eu acho que tinha que fazer uma discussão um pouco mais ampla para que se aplique, sei lá, na próxima eleição municipal. Eu acho que o momento, a gente está um ano e pouco das eleições, para você fazer essa mudança, ela é muito, primeiro, dispendiosa e muito difícil de acontecer. O que eu acho que podia ser feito, até como sugestão aqui, tá? Como se eu estivesse na comissão debatendo, que se colocasse algumas urnas, como é feito em pesquisas eleitorais, por exemplo, com esse voto, e aí nelas a gente fizesse a aferição. Enfim, eu não estou na comissão para discutir, te falar com precisão aqui, eu posso incorrer em erro, o que está acontecendo e o que está mais avançado lá. Amanda. Eu acho que isso hoje, inclusive, já acontece com uma porcentagem das urnas. A discussão que se tem é que fosse feito, pelo menos, se o voto impresso for, de fato, se essa PEC for aprovada, e fazer isso por amostragem, né, com um percentual mínimo de urnas, até porque todos os órgãos dizem que é dificílimo aplicar isso imediatamente. A Índia, para fazer essa transição para o voto impresso, levou 6 anos. Então, dificilmente você consegue fazer uma licitação gigantesca dessas em um ano e implementar todas as impressoras, as urnas, enfim, tem toda uma questão técnica e prática de difícil aplicação. Agora, deputada, minha questão, voltando à bancada feminina, eu achei interessante isso que o senhor falou, de reservar um determinado número de cadeiras, 15%, né, seria essa discussão, para mulheres, até talvez para diminuir esse gap aí, essa lacuna ao qual o Constantino se referiu, e ele tem razão, entre representantes e representados, né? As mulheres são maioria da sociedade, representam, sei lá, 10%, 12% do Congresso Nacional, é um número ínfimo, né? Uma representação ínfima. Isso já tem condições, isso tem avançado nas reuniões, na comissão especial? O senhor vê isso com bons olhos, com chance de passar? Não, vejo, e o problema é o seguinte, hoje o que eu acho que passaria, esse é meu sentimento, se os 15% de vaga obrigatória for votado, a gente não tem que ter obrigatoriedade dos 30% de recurso para a mulher. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, eu sou favorável aos 15% para a mulher. Agora, a obrigatoriedade do recurso, você pode não ter mulher suficiente para gastar aquele recurso e vira aquele problema de colocar mais recurso e criar problema futuro. Porque isso já garantiria o mínimo, né? Pra você ter ideia, esses 15% de vagas obrigatórias, eu não estaria aqui como deputado. Estaria uma outra mulher do meu partido, que seria, no caso, a Carol Canabrava seria deputada hoje. Minas Gerais perderiam 3 homens e elegeriam 3 mulheres. Então, o que a gente quer fazer com isso é criar a possibilidade de mais representatividade feminina aqui na casa. Agora, qual que é o grande problema que não fecha a questão? A gente tem uma bancada feminina que é muito forte, que é muito ativa aqui na casa, que não abre mão dos 30% do recurso do fundo, mesmo tendo os 15% da vaga. E aí a discussão não fecha, a gente não consegue votar e avançar. Por isso que eu falo que toda discussão que se trata de reforma política no dia a dia aqui, ela é muito difícil de avançar pelo envolvimento realmente pessoal, tanto da bancada feminina, como dos homens, como a eleição individual de cada uma, nas discussões que acontecem. Olha, vamos fazer uma pausa bem rápida e a gente já retoma com as considerações finais. Correndo contra o relógio, uma última pergunta para o deputado. Correndo, Silvio, antes eu preciso fazer só uma pontuação que eu acho que a Amanda desvirtuou o que eu disse. O Brasil precisa de mais representação de ideias e valores no Congresso, não por base em sexo, que isso não tem nada a ver, né? Até porque tivemos a Dilma como presidente e ninguém tem saudade. Deputado, muitos repetem que em ano eleitoral esquece reformas importantes. Nós já estamos em junho, só faltam 6 meses para começar o ano eleitoral. O que há de verdade nisso? Se nada for provado de relevante nesses próximos 6 meses, podemos esquecer mesmo reformas importantes? Não, eu acredito que alguma coisa, com certeza, vai produzir, o Congresso vai votar. A gente tem que entender também que a gente enfrentou um momento atípico por causa da pandemia. Para vocês terem ideia, a nossa comissão está tendo que trabalhar, não está trabalhando toda presencial, então a gente está tendo dificuldade. Para cada apresentação de emendas, a gente precisa de 171 assinaturas. Tem dificuldade de coletar as assinaturas para apresentar as emendas que os deputados, porventura, não tenham como sugestão. Então, é uma série de dificuldades que a pandemia trouxe que, obviamente, não era a nossa vontade. Aconteceu aqui da gente votar reforma no início da legislatura. Enfim, eu acho que a gente tem que promover uma reforma
numa legislatura para ela fazer efeito na outra. Isso é meu pensamento pessoal. Mas a gente vai fazer na comissão o melhor possível para melhorar um pouco o sistema, que é o nosso objetivo. Deputado, para a gente encerrar, se eu tivesse que apontar um ou dois pontos que passarão e que poderão vigorar para as próximas eleições, muito brevemente. Uma coisa que está muito forte é essa questão da sobra. O partido que não faz quociente eleitoral hoje, ele participa do cálculo da sobra. Essa questão, eu acho que ela está muito forte para acabar. Segundo ponto é a questão da mulher. Algum avanço terá nessa questão da participação efetiva da mulher. Ou criar uma situação de mais recursos para a mulher, ou criar uma situação de uma propaganda diferenciada, ou criar os 15% de vaga obrigatória para que a gente tenha uma presença efetiva maior feminina aqui no Congresso. Então, são os dois pontos que eu acho que estão mais avançando. Deputado, muito obrigado pela gentileza. Até uma próxima. Eu que agradeço, boa tarde a todos. E aqui as informações todas da comissão estão disponíveis nas nossas redes sociais, deputado Luiz Tibé, com S sem T no final, no Instagram. Muito obrigado a todos, boa tarde.